Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal e nesse vídeo falaremos sobre o profeta Daniel. Como foi parar na cova dos leões? Se você não é inscrito no canal, aproveita esse momento aí embaixo, já vai dando aquele joinha, compartilhando, para que vidas assim sejam alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. Daniel na cova dos leões é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia Sagrada. Está registrado em seu livro, Daniel 6. O profeta foi lançado na cova dos leões porque não deixou de adorar ao seu Deus, o Deus de Israel. Como isso, ele infringiu o decreto do governante da Babilônia. O episódio de Daniel na cova dos leões ocorreu durante o governo de Dairo. Apesar de muitas pessoas, equivocadamente, pensar que foi durante o reinado do rei Nabucodonosor. Nesse tempo, a Babilônia já havia sido conquistada pelo Império Medo-Persa, que ocasionou também a morte do rei Beltesazar. Como era a cova dos leões? Como era? Era comum entre os reis do primeiro milênio, antes de Cristo, manter leões cativos. Apesar disso, não existe um relato detalhado de como eram essas covas que serviam para manter os felinos presos. Estudiosos sugerem que a cova dos leões era um tipo de buraco profundo, e no topo havia uma cobertura, talvez ao nível da terra, como uma pequena abertura, de acordo com o texto bíblico. Parece que essa abertura no topo era bem alta, a ponto do homem que poderia, os leões não poderiam alcançar, para que os homens pudessem escapar por ela. Daniel 6, 17 relata. Provavelmente também havia algumas formas de acessar a cova pelas laterais. Talvez um tipo de porta por onde os animais ocasionalmente poderiam ser retirados ou ser colocados na cova. Talvez esse acesso lateral pudesse ser usado para alimentá-los. Algumas pessoas tentam especular quantos leões viviam em cada cova, mas não há qualquer dado realmente confiável nesse sentido. Há quem fale em um número de 7 leões, porém tal informação é baseada no texto apócrifo que não desfruta da autoridade histórica de seu livro, porque Daniel foi lançado então na cova dos leões. Daniel foi lançado na cova dos leões por 2 motivos. O primeiro diz a respeito ao fator que ele tem encontrado o decreto real. Após a conquista da Babilônia pelo Medo-Persa, o profeta achou graça diante de Dairo. Como consequência, ele começou a se destacar muito no império, tal como havia ocorrido durante os dias de Nabucodonosor. Daniel havia sido designado pelo rei como um dos 3 homens mais importantes de seu governo. Ele deveria ser o supervisor, supervisionar 120 governantes da província que ele tinha estabelecido. Todavia, por dádiva divina, Daniel se destacou entre os demais, de tal forma que o rei teve vontade de colocá-lo como superior sobre todos, isso falando do reino. Isso despertou a ira e a inveja dos demais presidentes e governadores do reinado, que procuravam de alguma forma derrubar Daniel. Como não conseguiram acusá-lo em nada, eles tramaram um plano contra o profeta. Eles proporam que o rei firmasse um novo decreto. Esse decreto proibia que qualquer pessoa, no período de 30 dias, ficasse de qualquer
petição, ou seja, outros homens ou outros deuses, a não ser o próprio rei. Quem desobedecesse deveria ser lançado na cova dos leões. Ao saber disso, o profeta entrou em sua casa e orou a Deus, como de costume, né? Seu quarto tinha as janelas apontadas para o lado de Jerusalém. Ali ele orava e rendia graça ao Senhor 3 vezes ao dia. Daniel 6, versículo 10. Quando aqueles homens, né, flagraram, né, Daniel orando a Deus, logo eles acusaram formalmente. Com isso, o rei se viu obrigado, ou seja, a executar sobre ele a sentença prevista no decreto. Dário gostava de Daniel e até tentou achar uma maneira de livrá-lo da sentença, mas não conseguiu. Daniel foi lançado na cova dos leões. E uma pedra, né, foi colocada sobre a abertura da cova. O próprio rei selou a cova para que nada fosse alterado. O segundo motivo que fez com que Daniel fosse lançado na cova dos leões está relacionado ao costume persas. Os persas eram o povo que governavam a Babilônia. Naquela época, naquele período, ele era zoratriano, né? E consideravam que o fogo era sagrado. Assim, eles entendiam que era completamente inapropriado executar alguém através do fogo. Já os babilônicos tinham a fornalha, uma de suas principais formas de execução. O episódio envolvente Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha de fogo ilustra bem essa questão de execução. É por isso que a sentença de morte contra Daniel consistiu, né, em lançá-lo aonde? Na cova dos leões. O que aconteceu na cova dos leões? A Bíblia apenas informa que Daniel não sofreu dano algum enquanto esteve na cova dos leões. Na verdade, a narrativa bíblica invoca nessa parte mais a pessoa do rei Dário e não a de Daniel. Dário foi para o seu palácio e passou a noite em jejum, e sem conseguir dormir. Além disso, né, ele também dispensou qualquer tipo de distração. Daniel 6,18. Algumas pessoas dizem que Daniel deitou em cima dos leões. Outras acreditam que o profeta fez de um deles seu travesseiro. Há ainda aqueles que imaginam que ele se cobriu com a juba dos leões. Mas tudo isso é realmente, não se sabe, né, o que aconteceu. Permanece, o que sabemos é que Daniel permaneceu na cova dos leões durante uma noite inteira. Ali nada lhe aconteceu, porque Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões. Ponto, é o que nós sabemos. No dia seguinte, bem de manhã, o rei foi preso. Foi depressa, né, à cova dos leões, e chegando lá, ele chamou por Daniel com voz triste. Quando soube que o profeta estava vivo, imediatamente mandou tirá-lo da cova. Depois ordenou que todos aqueles homens que tinham acusado Daniel fossem lançados juntamente com suas famílias na cova dos leões. O texto bíblico informa que antes mesmo que tivesse chegado ao fundo da cova, os leões já tinham atacado todos eles. Daniel 6,24. Quantas vezes Daniel foi lançado na cova dos leões? A Bíblia afirma que Daniel foi lançado na cova dos leões apenas uma vez, permanecendo nela durante uma noite inteira. No entanto, existe um texto que conta a história de uma segunda suposta condenação de Daniel à cova dos leões. Esse texto foi considerado como não inspirado, mas aparece incluso na Septuaginta. Esse texto foi escrito entre o ano 200, entre 100 e 200 a.C., e não
pertence ao livro canônico original de Daniel. Segundo ele, Daniel foi lançado na cova dos leões após o povo pressionar o rei, supostamente. Ele permaneceu ali por 6 dias. Durante esse período, ele teria recebido, inclusive, a visita, de Abacuque. O profeta havia sido transportado miraculosamente até a cova para alimentar Daniel. De acordo com o texto, Daniel teria sido libertado da cova dos leões no 7º dia. No final, seus acusadores também foram lançados em seu lugar na cova. Esse relato pertence ao que parece ser um conjunto de histórias exageradamente lendárias. Essas histórias talvez foram atribuídas por alguma tradição oral. A história de Daniel na Babilônia, nem os judeus, nem a Igreja Reformada considera essa edição como parte inspirada do cânon do Antigo Testamento. O que aprendemos com Daniel na cova dos leões? Certamente, o episódio de Daniel na cova dos leões nos ensina sobre a soberania de Deus. Essa história mostra a forma com que ele governa todas as coisas, no mínimo detalhe. Nada foge do seu controle. Ele é o Senhor de Israel e o Senhor de todas as histórias. Nosso Deus possui poder absoluto sobre tudo e todos. Ele controla não só a natureza, mas os reinos e reis e todo o universo. Aquele que abriu o mar para o povo de Israel passar é o mesmo que fez com que muralhas de Jericó ruíssem. Preservou o profeta Jonas no ventre de um grande peixe. Livrou 3 servos da morte, ou seja, numa fornalha de fogo, e fechou a boca do leão naquela cova. Tamanha demonstração de poder fez com que até mesmo aquele rei pagão reconhecesse de forma oficial a grandeza de Deus. Ele fez um decreto dizendo que o Deus de Daniel é o Deus vivo e eterno, cujo reino é indestrutível e seu domínio. O rei declarou que Deus livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões naquela cova. Além disso, também aprendemos com Daniel a sermos corajosos nas situações mais extremas. Somos encorajados a não negar ao Senhor, mesmo que nossas próprias vidas dependam disso, mesmo com um decreto acerca da cova dos leões. Daniel não tentou se esconder. Ao contrário disso, ele ficou em seu próprio lugar e fez o mesmo que de costume fazia. Ele orou a Deus e rendeu-lhe graça. Para Daniel, a cova dos leões era um ambiente muito mais agradável do que o conforto do palácio. Sem poder orar a Deus dentro do palácio, lá na cova ele orava. Daniel colocou a honra de Deus acima de seu próprio bem-estar. Ele colocou a sua vida espiritual acima de sua vida terrena, diante das riquezas, de sua comunhão com Deus, do tesouro de poder confiar no Criador do céu e da terra. A cova dos leões era um preço muito pequeno a se pagar. O resultado da cova dos leões, Daniel ele foi liberto lá dentro da cova dos leões. Mas muitos outros homens, justos e tementes a Deus, não escaparam do sofrimento de uma condenação cruel. Abel foi morto pelo seu próprio irmão. A tradição afirma que o profeta Isaías foi cerrado ao meio. Estevão foi apedrejado
O apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e Paulo de Tarso foi decapitado. Isso significa que se Deus prover o livramento, fechando a boca dos leões, ele é o Deus poderoso. Mas se ele permitir que um dos seus servos seja devorado por leões, ele continua sendo o que? Deus. Muitos cristãos do primeiro século foram lançados aos leões, mas também não negaram sua fé. Ele sabia que Deus é onipotente pelos séculos dos séculos. Aqui cabe a declaração de Jó: ainda que ele me matasse, nele esperarei. Jó 13:15. Daniel foi livrado da cova dos leões. Outros morreram nele, por não negarem ao Senhor. No final, todos eles são recepcionados pelo mesmo Deus e amparados em seus braços para todo sempre. Os que são libertos da cova dos leões e os que morrem nela, sendo fiéis a Deus, recebem a mesma promessa. O vencedor herderá tudo isso, e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Apocalipse 21:7.